Bem-vindos à série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, com a participação do professor Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Através de episódios com média de 30 minutos, temos apresentado aqui toda quarta-feira e depois disponível que fica nos diversos canais de YouTube, estudos do livro Roteiro de Emmanuel, o espírito que amparou a mediunidade de Chico Xavier. Alcançamos hoje o capítulo 30 do livro Roteiro, episódio 31. Queremos agradecer pela sua presença e, naturalmente, do professor Marcos de Mário. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Orson. Prazer estar com você, com os nossos telespectadores, para darmos continuidade ao estudo dessa obra magnífica do Espírito Emmanuel e que o nosso querido Chico Xavier, com seu trabalho amoroso, pôde nos trazer através da sua mediunidade. Vamos, então, a mais um estudo. Pois é, Marcos, o livro é realmente uma pérola, é um patrimônio cultural, doutrinário, instrutivo extraordinário. Nós já temos disponíveis para vocês os 29 capítulos anteriores, mais a apresentação do livro. E atingimos hoje o capítulo número 30, com o significativo nome de renovação. Marcos, a palavra renovação, ela traz muita coisa no seu contexto, né? Considerando a necessidade que todos nós temos de nos melhorarmos. Renovar valores, renovar pensamentos, renovar comportamentos, atitudes, acima de tudo, visando a nossa espiritualização, o nosso progresso rumo à perfeição, porque o Espiritismo nos deixa muito claro isso, Orson, que nós somos destinados por Deus para chegar à perfeição, mas se não nos renovarmos intimamente, nós não vamos conseguir renovar também o exterior. Ou seja, se eu não me renovo, e aqui do ponto de vista moral, porque essa é a essência, eu não vou conseguir renovar a sociedade, a própria humanidade. Então, realmente, essa palavra nos leva a vários entendimentos e muito importantes. Muito bem. Sabe, Marcos, que hoje de manhã eu li também do Emmanuel em outro livro que se chama Escrínio de Luz, publicado aqui pela Casa Editora Clarim, o capítulo Minutos de Deus. E neste capítulo fabuloso, o mesmo Emmanuel, ele vai dizer que todos nós vivemos assoberbados de preocupações, de ansiedades, de dúvidas, de trabalhos materiais, de providências materiais diariamente. Você levanta-se da cama e já tem que cuidar da própria higiene pessoal. É uma série de questões que se estendem durante todo o dia, alimentação, transporte, etc, etc, etc. Inclusive as providências burocráticas que a legislação exige. E ele diz que, ao mesmo tempo em que dedicamos minutos e horas às providências materiais que são necessárias, ele convida o leitor, o estudioso espírita que está nesse caminho de renovação, a dedicar alguns minutos para voltar-se a Deus. E esta renovação de voltar-se para Deus, segundo a sua apreciação belíssima, situa o ser humano, o espírito encarnado, a procurar usar de valores da gentileza, da solidariedade, da atenção que se possa dar a alguém, do cuidado uns com os outros, porque isso vai fazer com que o espírito progrida gradativamente nos valores eternos da criatura humana. Então me chamou muita atenção a lição hoje cedo, Minutos de Deus, porque essa dedicação gradativa nos faz evoluir igualmente. É um exercício. E vamos ver como é que o nosso Emmanuel destaca aqui nesse capítulo 30 do livro Roteiro. E ele começa de maneira muito interessante. As revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas, essas revelações, sublime incentivo à renovação interior. É interessante porque as revelações dos Espíritos que vieram através da codificação de Allan Kardec convidam-nos mesmo a ideais mais elevados, a propósitos mais nobres. Ainda esbarramos em dificuldades próprias, Marcos, mas é exatamente este o caminho. É verdade, Orson. E o Emmanuel, ele coloca aí
na sua frase, um condicionante, quando ele fala para as inteligências, né, ou seja, realmente dispostas à renunciação da animalidade, as mensagens dos espíritos realmente são esse convite à renovação. Portanto, nós, que somos as inteligências, que estamos aqui no mundo terreno, nós precisamos nos predispor a aceitar esse convite da espiritualidade maior para nos renovarmos. E lembrando, Watson, que essa renovação ela requer um esforço íntimo, porque é você que precisa se renovar. Claro, eu aprendo com o espiritismo, com educadores de várias vertentes, eu aprendo com a vida. Tudo, na verdade, facilita que eu faça uma série de aprendizados. Mas não basta você aprender se você não coloca em prática. É aquela questão de você ter amplas formações acadêmicas, mas tudo na teoria, porque você nunca colocou a mão na massa. Né? Você é engenheiro, mas nunca esteve numa obra. Você é formado em direito, mas nunca defendeu uma causa no tribunal. E assim por diante. Você, por exemplo, é formado em medicina, mas a única coisa que você sabe fazer é dar aula na universidade, na faculdade, porque no hospital mesmo você nunca colocou os pés. Então, você tem teoria. Em espiritismo é a mesma coisa, né? Você precisa deixar que esse convite da espiritualidade amiga, que começou lá em O Livro dos Espíritos, realmente penetre em você, e você, com esse convite, que são as revelações dos espíritos a respeito da lei divina, da vida, de nós termos que chegar à perfeição, começarmos a colocar isso em prática e, obviamente, vamos ter que começar a nos renovar. Então, renovar os nossos valores de vida, renovar os nossos ideais, renovar os nossos pensamentos, renovar as nossas ações e assim por diante. E isso é sempre dentro do campo moral, porque se bastasse crescermos em intelectualidade para alcançarmos a perfeição, nós já estaríamos até que relativamente bem, já que, segundo os espíritos superiores, nós somos uma sociedade intelectualmente um pouco mais desenvolvida, mas falta a questão moral, falta a questão do sentimento. Então, é para essa renovação que os mensageiros espirituais vêm nos convidando desde 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. O Marcos, o Emmanuel faz aqui uma comparação muito inteligente na sequência do texto dentro do capítulo, né? Comparando a Mata Virgem, que precisa ser desbravada pela civilização para a construção das cidades, as redes de esgoto e de água, e mesmo a pavimentação das ruas, etc. e tal. Exige esforço, exige disciplina, exige constância. Imagine você, uma cidade que vai ser erguida, os muros, as casas, as instalações todas, que a rede de esgoto, a rede de água, fiação elétrica, etc. E diz ele, compara, né, que com o espírito é a mesma coisa, é exatamente o que o Marcos acaba de dizer. Né? Exige esforço, exige treinamento. Você citou aí o exemplo do médico formado em medicina e que dá aula na universidade, mas nunca enfrentou, por exemplo, um hospital com a sua correria, com os atropelos próprios dos atendimentos de emergência, dos acidentados que chegam, da fila de crianças com febre, de idosos desamparados que são trazidos. Quer dizer, é um sufoco da mão na massa mesmo. Então não tem outro jeito, a gente tem que enfrentar as nossas próprias deficiências morais e tentar renovar-se. Esse tentar é um esforço repetitivo, é um esforço permanente, a cada instante, a cada dia, a cada momento, porque se a gente olhar para a gente mesmo, a gente vai notar aí as florestas do egoísmo erguidas, os muros da vaidade ainda presentes e orgulho, por aí vai. Precisamos renovar esses aspectos, esses ambientes. E é bom pegar essa citação do Emmanuel, esse exemplo que ele deu da construção de uma cidade, que requer sempre um projeto. Então, renovação íntima é também um projeto, é um projeto de vida. E, claro, nós sabemos, né, Orson, você não começa construindo, fazendo ao mesmo tempo
o alicerce, a parede e o teto. Não dá. Você não vai conseguir fazer essa casa desse jeito. Você sabe que tem que ir por etapas. A renovação íntima é a mesma coisa. Mas como eu vou fazer esse projeto? Bom, primeiro de tudo, você precisa fazer uma autoanálise em relação a como você está no desenvolvimento das virtudes e quais vícios ainda caracterizam o seu modo de ser. Então, você tem que pensar assim, olha, eu tenho que combater este vício aqui, o vício X. Eu preciso me trabalhar nesse vício X para não fazer mais isso, né? Eu preciso me melhorar nisso. Então, você começou a fazer um projeto, e você vai começar por aí. Esse vício X, por exemplo, pode ser a fofoca, a intriga, né? Falar mal dos outros, e você se pega nisso, não, eu tenho que me trabalhar, então eu tenho que vigiar a minha boca, tenho que controlar a minha língua, né? Mas eu também tenho que controlar meus pensamentos, né? De pensar mal dos outros. Você já iniciou o projeto. Mas eu tenho outros vícios, eu tenho outros defeitos. Calma, você vai combater um após o outro. Porque, nossa, quando nós fazemos projetos muito grandes, nós fracassamos, porque é impossível para nós, não vamos ter forças para isso. Mas se você vencer paulatinamente, né, vício por vício, e paulatinamente desenvolver as virtudes, não adianta você dizer assim, eu quero ser tão amoroso e bondoso quanto Jesus. Nesta existência, você não vai conseguir, porque é impossível, não tem como. Mas, pegando o mestre como guia, modelo, você vai adequar isso à sua realidade para, nesta e naquela circunstância, você conseguir ser mais amoroso e mais bondoso. E começar isso com a família já é muito bom dentro do seu projeto de renovação íntima. Então, não esqueçamos que o Espiritismo não está pedindo para nós essa renovação imediata, né? Que, em contato com a doutrina espírita, que revive o Evangelho, amanhã eu já tenho que ser espírito perfeito. Não é nada disso. Então, faça o projeto e comece, então, a se trabalhar até que isso vai se tornando mais natural e, aos poucos, você vai combatendo em si mesmo os vícios e vai desenvolvendo, ampliando as virtudes. Do mesmo jeito de um projeto de engenharia. É a mesma coisa, é o passo a passo. Os telespectadores que estão nos assistindo, vejam que comparação notável que o Marcos faz, né? Comparar a renovação a um projeto. E ele acabou de citar aí um projeto de engenharia. Quantos detalhes tem um projeto de engenharia? E não precisa ser nenhum projeto de engenharia. Qualquer outro projeto, de qualquer iniciativa que nós tenhamos, vai exigir atenção, concentração, a providências mil, mesmo que sejam burocráticas, organização, desenvolvimento, distribuição de tarefas, etc., cumprimento de alguns objetivos, é um projeto, exige bastante. E o Marcos você fez bem em dizer, Marcos, não adianta a gente elaborar um monte de projeto, e a gente não sai do lugar, né? Então tem que ir um por um. Então essa autoanálise de renovação é o caminho inicial para isso. Até porque, Marcos, eu vou até projetar aqui na tela para você ler a próxima seleção de texto do mesmo capítulo que nós estamos estudando hoje, do livro Roteiro, no capítulo 30, que tem o nome Renovação. Veja só, o Marcos vai ler para a gente. Muito bem, nosso Emmanuel continua, e agora ele vai tocar num ponto realmente muito importante, quando ele diz: as energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. Nós já tivemos a oportunidade, não é, Austin, de falar aqui da importância do pensamento, das energias mentais, e o Emmanuel, ele volta a tocar essa tecla, porque ela é muito importante. Todos nós, ao pensarmos, criamos uma atmosfera psíquica no nosso entorno. E aí, quando nos juntamos com outras pessoas, nós temos essas atmosferas psíquicas reunidas e que ganham força. Então, na medida em que as nossas energias mentais não se sublimam com o sentimento, nós mantemos
a própria humanidade, todo o planeta terreno, envolto numa atmosfera psíquica, espiritual negativa, desequilibrada. É claro que nós nos encantamos quando vemos as imagens das sondas espaciais, quando elas tiram foto aqui do planeta, nosso planeta azul. E realmente, lá de cima, ele é lindo, fisicamente falando. Mas se olhássemos, né, se pudéssemos fotografar a atmosfera psíquica, mental do planeta, acho que não seria uma foto das mais agradáveis, porque muitos de nós ainda mantemos pensamentos em completo desalinho, pensamentos de ódio, de revolta, de vingança, com emoções ainda muito baixas, sensuais, ainda pensamentos de violência. Então, o Emmanuel está aí nos chamando a atenção. Olha, os nossos pensamentos precisam varar isso, eles precisam ir para a luz. Bem, como eu faço isso? Tem que começar a pensar no bem, começar a pensar no amor ao próximo, no perdão, começar a pensar na caridade. E aí nós vamos mudar as nossas energias mentais, vamos mudar a nossa ambiência psíquica e os nossos raios mentais. Vão começar a realizar uma atmosfera muito melhor. E, claro, nós sabemos que pela lei de sintonia, aí vamos atrair bons espíritos para estarem conosco e não vamos mais dar brechas para que os espíritos inferiores nos influenciem. Então, entramos agora no capítulo da renovação dos mais importantes, que é a renovação mental, a renovação dos nossos pensamentos. Sabemos que não é fácil, né, Orson? Mas essa tem que ser a nossa luta diária, controlar os pensamentos. Pois é, muito boa lembrança. Se pudéssemos observar o planeta além da aparência física, eu tenho a impressão, Marcos, que a gente sentiria vergonha se a gente pudesse ver, porque os pensamentos de discórdia, de disputa, os pensamentos de maledicência e de maldade, eles ainda imperam na convivência humana, né? Então você imagina o que isso causa. Você começou a sua fala referindo-se a outros episódios em que o próprio Emmanuel, neste mesmo livro, fala do poder e do alcance do pensamento. Em episódios anteriores falamos sobre isso. Não é difícil a gente imaginar que isso cria uma atmosfera densa, difícil, que atinge a todos os integrantes do planeta, porque vamos absorvendo essa energia deletéria criada pelos nossos próprios pensamentos. Em última análise, Marcos, nós somos os responsáveis por tudo isso. Ah, sem dúvida, claro, né? Porque a responsabilidade dessa atmosfera mental, psíquica, não é de Deus, também não é de Jesus. A responsabilidade é nossa, individual e no coletivo ao qual nós pertencemos. Por isso que nós, espíritas, precisamos nos trabalhar e ter equilíbrio. Nós somos seguidores do Mestre Jesus, somos cristãos. Ora, então, com ele, nós precisamos sublimar os nossos pensamentos. Então, muito cuidado com a revolta, muito cuidado com o chamado falar sem pensar, pensamentos maldosos, tudo isso daí, tudo é energia. E vai atingindo os outros e vai aglutinando essa atmosfera que os espíritos inferiores acabam se aproveitando e adensando mais ainda. Então, a nossa responsabilidade individual é muito grande. Pois é, esse capítulo é muito oportuno para a época que nós estamos vivendo, porque normalmente costumamos reclamar da vida, das dificuldades, do momento presente, do momento brasileiro, costumamos reclamar de tudo, mas esse estado geral, ele é resultado do estado individual somado da maioria. Claro que no planeta existem pessoas responsáveis, pessoas conscientes, que criam em torno de si um ambiente de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar. Mas predomina entre nós ainda o lado negativo da personalidade, requerendo mudanças e renovação.
Agora, Marcos, nós temos com o Espiritismo a demonstração inequívoca da imortalidade da alma. E é isso que o Emmanuel coloca aqui no destaque do texto que nós vamos projetar, e vou pedir para o Marcos ler novamente para a gente esse destaque dado por Emmanuel a uma realidade que nós já constatamos com a doutrina espírita e fazemos dessa constatação objeto de estudos em nossas reuniões, em nossas palestras, nossos livros, nossos textos, como está acontecendo agora. Nós fazemos uma live estudando o livro Roteiro, que é fruto da constatação da sobrevivência, e por isso sentimos a necessidade de nos renovarmos. Muito bem, vamos então ao mais um destaque aqui do texto do Emmanuel, e ele está nos dizendo: com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Eu posso até dar aqui, um depoimento pessoal, porque eu adentrei a doutrina espírita, comecei a frequentar o centro espírita na chamada pré-adolescência, e à época, eu estou aqui agora já me referindo aqui, segunda metade da década de 1960, início da década de 1970, e eu, naquela época, tive contato praticamente direto com as reuniões mediúnicas. Aí alguém deve estar dizendo, adolescente, você já estava dentro da reunião mediúnica, mas é que a realidade na época era outra. A Casa Espírita tinha as reuniões mediúnicas abertas. Claro que depois isso daí foi solucionado, porque nós sabemos que a mediunidade não é espetáculo público. E eu tive o contato, então, com os espíritos, com as suas mensagens, seus diálogos, desde cedo. E, ao mesmo tempo, com a literatura espírita, já que eu gostava muito de ler e mergulhei avidamente na leitura dos livros espíritas, e começando pelos clássicos. Eu comecei lendo logo Kardec, Ernesto Bozano, Leon Denis, Gabriel Delany e assim por diante. Então, a imortalidade da alma foi uma coisa que eu constatei na prática e na teoria. Na prática, porque, embora eu fosse adolescente, eu já conversava com os espíritos de uma forma normal, através dos médiuns, e, na teoria, com o estudo. E essa imortalidade da alma é que começou a me levar realmente a ter ideais maiores de vida, naquela empolgação com a própria doutrina espírita e a sua mensagem. Claro que isso não me tornou, ao longo do tempo, um santo. Ninguém imagina que o Marcos Demário vai desencarnar e já vai ficar do lado direito de Jesus. Muito longe para uma coisa dessas. Mas, apesar dos tropeços, dos percalços, porque ainda carrega diversas imperfeições, mas eu vivo tentando colocar em prática. Gente, eu usei aqui o termo tentando, porque não quer dizer que eu já consegui. Tentando colocar em prática o vigiar e orar. De vez em quando, quase sempre, eu escorrego no vigiar, mas é assim mesmo, dentro do projeto. E aí você se pega, não pode ter esse pensamento, que é isso, né? E aí você vai e começa de novo, porque é assim, né? Entre erros e acertos, nós vamos, então, paulatinamente nos renovando e sempre lembrando essa imortalidade da alma. Olha, eu sou uma alma imortal. A vida continua depois da morte. Os que estão do outro lado da vida vêm até nós, né, para nos convidar, para conversar, para alicerçar nossa fé. Então, eu tenho que fazer disso o meu ideal de vida e estar preparado para isso e sentir isso. Claro que o dia a dia, como você bem lembrou no início, Ócio, de vez em quando nos abafa isso. Aí você passa o dia, faz isso e faz aquilo, e não sei o quê, preocupado com isso, e paga a conta, e não sei o quê. Daqui a pouco, quando você lembra assim, gente, hoje eu levantei tão preocupado com a minha agenda, não fiz a prece. Isso acontece. Acontece realmente. Mas tudo bem. Lembrou? Para. Não? Se põe naquele estado um pouco mais meditativo, faz a sua oração e começa a retomar, então, a sua vida, mas cuidado com o ritmo, né? Porque
As coisas materiais, claro, são importantes, precisam ser resolvidas, mas nós temos o lado espiritual que não pode ser deixado de lado. Então, vamos nos trabalhar, continuar a se trabalhar para conseguir atingir os objetivos do nosso projeto de vida, que é a nossa transformação moral. Pois é, eu quero até indicar aquela referência que eu fiz no começo da nossa conversa, indicar ao telespectador, digite aí no Google os Minutos de Deus, Emmanuel, você vai se deparar com uma mensagem belíssima. E o que o Marcos está falando, né? Este controle da corrente de desejos e impulsos, até que adquira domínio sobre as trevas do instinto que ainda está em nós, é o desafio diário. Opa, eu não posso, não devo pensar isso, não é bom para mim, né? Então, aí está realmente um programa, um projeto de vida. E no último parágrafo do capítulo que nós estamos estudando, nós vamos encontrar quem acorda, esse acorda é o despertar para a nova realidade de renovação. Converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Aí cabe uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos, né? Eu sou aquele que está despertando, acordado, ou ainda estou sonolento? E Emmanuel vai colocar no seu último capítulo, que nós não destacamos aqui para projetar, no entanto, ele vai dizer que nobre é a missão do Espiritismo na Terra, porque procura nos despertar para essa responsabilidade que todos detemos conosco mesmo, comprometidos, conclamados, convidados à renovação interior para que colaboremos na renovação do mundo. Todos nós estamos com um convite e todos nós temos as forças necessárias para a nossa regeneração e redenção, que são as forças divinas que Deus nos entrega desde o ato da criação e que estamos desenvolvendo passo a passo. Agora, nós temos realmente que acordar. Depois de 2000 anos com a mensagem do Cristo, depois das revelações dos espíritos, com o lançamento do espiritismo, realmente nós precisamos despertar essas nossas forças divinas que estão latentes. E na medida que fizermos isso, temos certeza que nós vamos conseguir, sim, nos renovar e vamos projetar a nossa luz para a humanidade e além da humanidade. Compete a cada um de nós. Então, esse é o convite do Espiritismo, com as vozes dos espíritos, através da mediunidade. Desperta, ó tu que dormes. E é isso que eles estão nos conclamando, nos concitando, e que possamos, então, despertar através dessa realidade da imortalidade da alma, das lições morais do Evangelho e, emitindo bons pensamentos, possamos levar também a própria humanidade para esse campo da fraternidade, da solidariedade, da caridade e do amor ao próximo. A vida é uma grande universidade, né? Um grande aprendizado. E o Espiritismo aí é uma das matérias lecionadas para que aprendamos a viver. Na próxima semana, no próximo episódio, nós vamos para o capítulo 31, Desajuste Aparente. Nós estamos quase concluindo o livro, são 40 episódios, são 40 capítulos, serão 41 episódios, incluindo a apresentação. Então, nós agradecemos a sua presença, a sua participação nessa série de episódios Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Muito obrigado a você, até a próxima semana. Tchau.